Olá pessoal, bem-vindos aos comentários da prova de Geografia do Enem 2016. Estou aqui com a equipe de Geografia, todos os professores, os alunos aqui que fizeram a prova. Queria saber aqui do aluno Roberto Carlos, você foi bem na prova de Geografia? Olha, Varela, com a combinação do meu estudo e a qualidade das aulas do Departamento de Geografia, eu acredito que eu tenha gabaritado. Pode ficar com o microfone, Betão. Está aqui o professor Betão, o professor Sidney, estamos com a equipe completa de Geografia, 5 professores, os alunos. Só um comentário geral, quem está com o microfone? Para variar, Gabriel Cavalari. Gabriel, dá uma geral, prova de Geografia. Achei bem bacana, bem conteudista, e teve umas questões interdisciplinares, e até teve uma questão que era de biologia, mas se resolvia por conta da área de geografia, e foi bem bacana isso. Vocês também acharam isso? Também acharam isso? Também? Legal, legal. Professor Regalo, e aí? O que você achou do Enem 2016? Olha, foi uma prova de geografia abrangente, ela contemplou vários temas, por exemplo, urbanização, apartheid, Transpacífico, que a gente comentou em sala, inclusive na aula diga para os alunos, taxa de fecundidade, cartografia, no biomas, né? Caiu Cerrado também, problema da água salgada, água doce, a dessalinização, meio ambiente, falando um pouco de Kyoto, do comprometimento das nações ricas do mundo industrializadas, no desaquecimento e no efeito estufa, e globalização. Agora, tem uma coisa que é muito interessante nessa prova, né? Nós tivemos 3 perguntas de urbanização. Nós tivemos 2 de imigrações. Nós tivemos perguntas de área física, como o bioma, que foi o cerrado, a água, a cartografia, até o mangue, como o aluno também já comentou, né? Então, o aluno que estudou, o aluno que levou a sério o curso, e a gente acredita que a maioria tenha feito isso, ele, por ter sido bem abrangente, acredito que todos tiveram a oportunidade de fazer uma prova de geografia muito bacana. Prova difícil, dá para dizer? É difícil de dizer, né? Porque depende do aluno. Essa prova ela tem uma característica interessante. Acho que na área de humanas, de uma maneira geral, né? Se o aluno ler e em seguida ele já for fazer, ele pode cometer alguns erros. Porque os textos, eles exigiam dos alunos uma boa leitura, uma boa interpretação. Tanto que acredito que a hora que o gabarito sair, eles vão ter algumas surpresas. Tomara que positivas. Claro, mas eu digo assim, sempre eles ficam em 2, né? Claro, claro. Mas aquele que leu bastante, que lembrou daquilo que ele estudou, na aula dica nossa e também sempre nos temas que a gente bateu mais em sala de aula, eu acredito que eles tenham feito uma prova muito legal de geografia. Que bom, que bom. O professor Álvaro quer comentar alguma coisa? Sim, os assuntos aí que o Regalo acabou de comentar, população e urbanização, que são assuntos frequentes, né? Não só no Enem, mas nos vestibulares todos. Questões que exigiam aí, no caso, um conteúdo, um conceito e também uma interpretação. Então, são questões frequentes, mas com uma dosagem aí de cautela para que o aluno consiga interpretar com calma e chegar no gabarito ali, claro que correto. É uma prova multidisciplinar, né, muita interpretação de textos dessa vez, né, não muito de gráfico, de mapas aí, de textos. Mas é uma prova bacana, o aluno aí, nós tudo discutido em sala. Acreditamos que os alunos tenham tido condições para ir bem, sim. Tá. Quem quer comentar menos? Quer comentar alguma coisa? Sim. Dando um pouco mais de corpo ao que o professor Regalo e o Álvaro comentaram, né? A prova ela teve um viés conteudista, mas bastante contemporânea também, né? Os problemas apresentados, as questões, os temas foram muito pertinentes ao mundo que a gente vive, um mundo complexo. No que tange, por exemplo, a globalização, não é? Os problemas sociais da globalização, notadamente a questão da imigração, né? Foi um assunto bastante recorrente, a imigração, e com 2 aspectos que eu gostaria de destacar. O primeiro é a questão econômica, né? O que leva tantos mexicanos aos Estados Unidos, por exemplo, em busca de emprego, de melhores condições de vida, mas remetendo os recursos que eles ganham nos Estados Unidos, né? O dinheiro que ele ganha remete de volta para a família. E esse foi um tema de uma questão específica de globalização. A outra questão específica de globalização, também relacionada à imigração, é o tratamento preconceituoso e xenófobo que os imigrantes no continente europeu, especificamente, né, têm tido nos últimos anos, né? O ano passado, por exemplo, a Europa recebeu cerca de 1 milhão de imigrantes refugiados, na verdade, né? Fugindo de conflitos, notadamente na Síria, mas em outras partes do mundo também. E a forma preconceituosa e xenófoba
com a qual eles foram tratados e têm sido tratados na Europa. Então são Isso alguns apareceu aspectos. forte na prova. Sim, apareceu forte. Que foi uma na prova. aposta, provavelmente, da equipe de geografia de que isso deveria ser abordado, né? Sim, sim. Teve alguma surpresa nesse sentido? Alguma coisa que... Eu acho que teve uma coisa que foi muito bacana, que eles trataram do problema do Irã e da Revolução Islâmica de 79 de uma maneira muito criativa. Há um livro chamado Persépolis, que depois foi transformado em filme, né? Que fala sobre a saída de uma garota do Irã durante a época da Revolução Islâmica de 79, e ela vai para a França, e depois, quando ela volta para o Irã, ela é obrigada a seguir todos os preceitos que o xiismo, toda aquela doutrina fundamentalista, obriga em relação à população. E é um choque da cultura que ela tinha no Ocidente com a cultura que ela é obrigada a conviver. E por que foi inovação? Porque eles colocaram os HQs do livro Persépolis na prova, debatendo essa temática da doutrinação religiosa. Foi legal. Foi legal. E aí, Betão, o que você achou da prova? Varela, uma prova bastante abrangente, né? Temas atuais, mas exigia do aluno um conhecimento no tema, né? Então, a questão do acordo transpacífico não foi somente o acordo. Para você interpretar a questão, você tinha que ter um conhecimento do assunto. São 12 países distintos do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e das suas estruturas produtivas. E para você interpretar, você tem um conhecimento de desconcentração industrial, né, uma característica natural. O setor secundário vai buscar espaços onde ele possa reduzir os custos, né? Isso foi um tema muito debatido na própria eleição dos Estados Unidos, né? Já que você tem um partido democrata, ele defende essa abertura econômica, esses acordos costurados pelos Estados Unidos, enquanto os republicanos são mais reticentes. Mesmo que você não tivesse isso na questão, mas era um conteúdo que você poderia usar para interpretar, né? Num ano que foi tanto destacada a questão étnica, intolerância, postura xenófoba, uma questão muito bem feita sobre a África do Sul. Porque a África do Sul tem um regime, né, do apartheid mais conhecido no mundo, né? É uma figura histórica, né, que muitos, mesmo os alunos mais jovens, conhecem a figura do Mandela, então isso ajudou muito a tornar esse sistema o mais famoso do mundo. Mas para responder, você tinha que ter o conhecimento. O que é o apartheid? O apartheid não é apenas a segregação. Essa segregação, ela tem leis, ela tem um arcabouço jurídico, constitucional, e isso reflete na segregação dos espaços. Então o aluno tinha que saber esse conhecimento específico. Justamente. Eu estou sentindo um clima parecido com a aula de filosofia e sociologia, que as provas também eles falaram a mesma coisa, tinham um conhecimento específico, né? O conteúdo das questões era um conteúdo amplo, né? Exigiu bastante do aluno. Uma prova muito bem feita, um nível alto a prova de geografia. Que legal, que legal. Ô, Gabriel, você passa para o Sidney, por favor? Grande Sidney, e aí? O que você, seu panorama da prova? Além do que os meus colegas falaram em relação à geopolítica, à atualidade, né, às questões contemporâneas, duas coisas que eu chamo a atenção para a prova. Primeiro, o que o Gabriel havia comentado em relação à geofísica. Né, até que nós esperávamos um pouquinho mais, né, em relação a esta parte, sendo que uma delas, inclusive, não caiu na prova de geografia, caiu na prova de biologia, mas era perfeitamente possível a compreensão do tema a partir do que a gente havia contemplado dentro de sala de aula. E a outra é a abordagem da cartografia. Né, também ela acabou fazendo menção ao símbolo da ONU, né, que é uma projeção, uma forma na qual se representa o mapa mundi, e ela também foi fazendo referência a essa simbologia da Organização das Nações Unidas, pedindo que o aluno tivesse essa concepção, ele tivesse consciência de qual tipo de projeção foi usada para determinar aquele símbolo. Uma prova completa. Ela chegou a abordar a parte da humana, a parte da geografia política, a geografia física, mesmo que aquém daquilo que nós esperávamos, e a parte da cartografia. Uma boa prova. Bem calibrado, então. Bem calibrado, uma boa prova. Concordo? Matheus, nosso futuro advogado. Concorda com isso? Eu achei uma prova bem tranquila de pensar, de ser lida, assim, de fazer ela. E eu achei interessante a criatividade que eles tiveram para cobrar os conceitos, né? Muitas vezes não vinha o conceito escrito, mas vinha ele definindo o conceito, nós tínhamos que lembrar o conceito, a definição dele e relacionar com o assunto que estava no texto, na história em quadrinhos. Foi bem legal, eu gostei bastante. Que legal, que bom. A gente fica feliz quando as provas são bem feitas, né? Então, espero que você tenha ido bem nessa prova também. Espero que você tenha gabaritado todas as provas que vieram pela frente aí também. E fique ligado no nosso canal, dê uma olhada nas outras questões. Professor Regalo, quer falar alguma coisa? Sim, uma coisa que nós concluímos
depois que nós olhamos a prova toda aí da geografia, é que nós esperávamos um tema, entre tantos que debatemos, e ele apareceu. Que inclusive na prova azul, é a pergunta 18, que fala da Conferência de Kyoto e da necessidade de um novo protocolo para o futuro, que começou a ser discutido em Paris em dezembro do ano passado, e que agora está, em grande parte, aí, envolvendo dezenas, centenas de nações, que já perceberam que essa necessidade ela é urgente, e de repente, a hora que a gente abriu a prova, na pergunta 18 da prova azul, lá estava a temática do meio ambiente, que foi colocada, inclusive não só em sala de aula, como no nosso aulão, né? Não, não, é verdade. Estava lá o tema meio ambiente, Kyoto, COP21, e ele apareceu. E isso quer dizer que essas temáticas que nós estamos destacando, e outras que nós ainda iremos abordar, porque as provas serão diferentes no estado de São Paulo as futuras, ela aparecerá de novo, com certeza, e a gente torce para isso, porque os nossos alunos estão bem preparados. Que legal, que bom. Então é isso aí. Fica atento aos outros vídeos, veja aí o que o pessoal da equipe dos professores e alunos do SEB de Ribeirão acharam sobre o Enem 2016. Muito obrigado.